Obrigado aí pela presença de vocês. Esse tema é um tema que eu gosto muito de falar, porque desde 2005 eu faço processo nesse sentido. Sempre a gente perdeu os processos. Então a gente perdeu de 2005 a 2018. Foram 13 anos perdendo o processo com a mesma tese. Banco, os clientes que eu já atendi foram condenados a pagar 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 4 milhões e meio de reais por conta desse tipo de contrato. Eu também tenho um processo no STF hoje que é a mesma tese, só que no meu caso nesse caso eu estou pela reclamante. E eu vou contar também dele ao longo da apresentação para vocês. Por que eu comecei a fazer essas apresentações aqui no escritório? Eu percebia que no dia a dia as empresas e o corretor de imóveis, o empresário, ele tinha às vezes um jurídico ali, mas não era um jurídico tão ativo, era um primo, um amigo, ou um advogado que, sei lá, não estava tão antenado assim as questões jurídicas. E aí aconteceu por diversas vezes de chegarem demandas para mim, eu quero que você analise esse contrato para mim, por exemplo. Aí eu olhava o contrato lá, cara, estava todo cagado, cheio de erro, inexequível, né, que a gente chama. Não tinha como defender o cliente. E aí comecei a fazer esses eventos. Sim, melhorou? Aí sim. Boa. Sabe o que acontece? Eu sempre deixo assim a luz, aí quando a gente faz a reunião, que é a minha sala de reuniões, o pessoal pega, mas você está com a luz na minha cara, por que você deixa essa luz assim? Mas agora vem o motivo. E aí o que acontece? Então eu percebi que quando a gente conversa assim, com os empresários, normalmente vem advogados também, a gente consegue trocar ideias e desmistificar algumas coisas, assim, porque a gente tem muito medo do judiciário hoje, né? E aí quem acompanhou lá o processo recente do Bolsonaro, vai ver que hoje a ideia é outra, né? Hoje aqueles que lá eram vilões são os nossos grandes aliados, né? Então quando falam para mim assim, não, porque tem que fazer o impeachment do Gilmar Mendes, eu falo assim, não, calma, Gilmar Mendes é muito bom para o empresário, tá? E aí só preciso desmistificar um pouquinho esse negócio de partido. O judiciário não tem partido, eles julgam de acordo com as conveniências deles, né? Que fique bem claro, porque também não está defendendo ninguém, beleza? Então são deles as conveniências. Aí quem não me conhece, né, meu nome é Lousilar, estou fazendo pós na Escola Paulista de Direito, tenho extensão de compliance de corrupção, advocacia 4.0 e hoje sou membro das comissões de IA e de Direito Imobiliário da OAB Paraná e advogado do Sindimóveis. Também apresento 3 podcasts, um Podstart, que é sobre empreendedorismo e negócios, um Podme e o Podconf, que é sobre o mercado, seja bem-vindo, sobre o mercado imobiliário, tá? No YouTube a gente já tem mais de 500 mil visualizações, então tem bastante conteúdo lá, mais de 300 vídeos hoje, 384. E o Alexandre, que está, é o meu co-apresentador no Podme. Amanhã a gente vai falar com um cara que é bem bacana, ele é engenheiro civil e fez avaliações a vida inteira para os bancos. Então você vai lá fazer o financiamento, né? Ele faz esse tipo de avaliação. E hoje ele faz também impugnação, né, Alexandre? Quando o banco avalia o imóvel baixo, ele vai e faz a avaliação. Conseguiram lá? Deu certo para escanear? Fechou. Então, o que acontece? Eu sempre gosto de falar uma parte histórica de introdução para vocês entenderem por que o judiciário também pensa assim, por que ele está agindo daquela forma hoje, tá? Então, lá em 1943, não vou voltar lá quando tudo era mato, né? Então, lá em 1943, surge a CLT e ela faz o quê? Ela faz um arcabouço legislativo para que as pessoas não morram indo para o trabalho. Então, ela é rígida e ela tem que ser rígida porque as pessoas saíam de manhã e morriam. Parece que isso é história antiga, mas há pouco mais de 3 meses um cliente meu morreu também caindo num andaime numa fábrica em Santa Catarina. Então, é importantíssimo que exista a Justiça do Trabalho, que existam todas as normas, as NRs, né, que a gente chama. Então, por exemplo, você fica sentado o dia inteiro, você tem que ficar com o pé apoiado. Você vai trabalhar nas alturas, acima de 2 metros tem que estar içado. Então, um advogado bom é aquele que conhece as NRs todas da qual é salteado, que lógico, né, que vai militar na área trabalhista. Então, quando a gente pega um cliente novo para atender, qual que é a primeira coisa que a gente faz?
vê se tem alguma NR que afeta a empresa dele, normalmente e vê lá a convenção coletiva de trabalho. Então, partindo dessa base, a gente faz uma análise para ver, olha, eu consigo mudar esse negócio aqui para CLT, para PJ também, ou tem que ser CLT? É fraude ou não é fraude? Esse eu quero abordar com vocês aqui hoje, tá? Mas lá na Constituição, em 1988, dia 13 de outubro, o que eles falaram? Eles falaram o seguinte, que o direito do trabalho e as pessoas, elas têm, o direito do trabalho visa proteger as pessoas, mas as pessoas também têm o direito de escolher a forma que vão se organizar. É o que a gente chama de livre iniciativa, tá? Liberdade econômica, artigo 170 da Constituição Federal. Beleza? Pense o seguinte, lá, quando surgem as indústrias, antes as pessoas praticamente não morriam no trabalho, porque era agricultura, então o máximo que o cara tinha era uma enxada que podia dar uma enxadada na cabeça do amiguinho. Quando vem a industrialização, eles começam a edificar prédios gigantescos, a fazer ao maquinário, então, sei lá, a costureira. Eu tive uma cliente que ela perdeu um dedo sendo costureira. Como assim? A costura laser, né? Então é aquele equipamento que vem lá e pum, se você bobear, decepa o dedo. Esse processo, inclusive, a pessoa ganhou 50 mil reais por causa do mindinho. Eu fiquei pensando assim, que daí ou vira o presidente da república ou ganha uma indenização, né? Não sei, talvez. Aí, o que acontece? Tem lá 1988, muda a Constituição, ou seja, ela muda o paradigma da própria CLT. Porque na CLT não existe esse negócio, esse oba-oba de liberdade econômica. Na CLT é rígido. Existe hierarquia, tem o chefe, tem o subalterno, tem o poder do dinheiro, tem o capital. E isso, quando vem a Constituição, ele faz uma lambança na cabeça do judiciário. E até hoje os juízes do trabalho não entendem o que é que a gente vai discutir hoje, a pejotização. Lá em 1993, o TST cria a súmula 331. E ele diferencia uma coisa que não está em lugar nenhum, nem no Brasil, nem no mundo, que é atividade meio e atividade fim. Alguém sabe a diferença de atividade meio e atividade fim? Não sabe ou não? Vale um chopp. Quer arriscar? Não? Você de casa aí pode ganhar um chopp também. Quer, Alexandre, arriscar? Atividade meio e atividade fim. Atividade meio seria algo que proporciona e o fim seria o produto final, por exemplo? Isso. O objeto princípio da empresa. Então, por exemplo, se eu tenho um banco que eu vou conceder crédito, qual que é o meu objetivo? Ter o cliente e ter o dinheiro. Qualquer um dessa cadeia de consumo, né, dessa cadeia, é funcionário da empresa. Então, para a Justiça do Trabalho, lá em 1993, fala o seguinte, olha, o teu trabalho beneficia o banco, ou né, o tomador de serviço, beneficia, então tem vínculo de emprego. Aí, olha que legal, eles pegaram e fizeram lá, ninguém quer ser faxineira, nem copeira, nem trabalhar com segurança. Então, não, terceirizar então a atividade de copa pode, né? Então eles criaram lá uma lei que, então eu vou aqui, isso aqui eu posso terceirizar, né? Só que eu posso terceirizar desde que não tenha o quê? A subordinação jurídica. Então, eu posso terceirizar a mulher da limpeza, mas não posso chegar e encoxar ela ou xingar ela, né? Quem tem que fazer isso é o supervisor, entendeu? Então, assim, eu tenho que separar o terceirizado. Se eu tiver gestão, se eu tiver mando, eu tenho vínculo de emprego. Procura depois na internet, o ministro do TST, faz umas 3 semanas já, ele falou o seguinte, fulana, me serve mais água? Ao vivo isso. Aí a pessoa foi e serviu, dele falou assim, aí ele olhou para a câmera e falou assim, você vê, não pode, né? Porque é o seguinte, ela não é minha funcionária, ela é funcionária terceirizada. Então qual que seria o certo? Eu ligar para a empresa para ela vir me servir água. Faz algum sentido isso? O ministro do TST que falou. Aí quando você vai para um processo trabalhista hoje, por exemplo, eu posso terceirizar uma parte do escritório. Eu não gosto de fazer marketing e eu vou e terceirizo lá a menina que vai fazer a gestão do marketing. Aí depois ela faz o que? Olha, embora eu tivesse uma agência de marketing, o meu dia a dia era ver o gordo do Douglas. Então ela ficava editando, um beijo Kimberly, ela ficava editando os meus vídeos. Toda a remuneração que ela ganhava para subsistir vinha da minha atividade, ou seja, eu pagava para ela um valor X e ela executava aquilo lá pessoalmente. Se eu tenho pessoalidade, subordinação jurídica e pagamento, eu tenho vínculo de emprego, certo? Certo? Certo. Vou pagar um chopp pra você que você errou.
Porque isso era antes de 88. Porque veio a liberdade econômica. Só que o judiciário demorou mais de 15 anos. Só em 30 de agosto de 2018, ele vai e edita, que a gente vai ver no slide posterior, o tema de repercussão geral 725. Mas até então, eles vinham, é isso aí. Só que veja, isso já caiu faz 8 anos, 7 anos, e a gente ainda acha que é verdadeiro, tá? Por isso que eu falei, acho que eu coloquei a chamada como desmistificando o direito do trabalho, foi uma coisa assim. Então olha que legal. Processos que estavam ativos após a modificação. Eu já vou te falar, é muito legal isso. Porque eu também falei assim, não pode ter acontecido isso, mas aconteceu. Então vamos lá, critério clássico, artigo 3º da CLT, pessoalidade. Alexandre, pega uma água. Alexandre vira e fala o seguinte, não, Ana, pega você a água. Se eu não tenho um elo direto com ele, se ele pode se fazer substituir, se ele pode trocar a execução daquela atividade dele... Você pega uma cadeira atrás de você ali para... 2, tudo bem? Podem entrar. Se você pega, por exemplo, uma atividade... Vamos falar assim, sei lá, imagine que eu vou e eu executo contratos. Eu vou lá e colho a assinatura das partes em contratos. Se eu me fizer substituir pelo motoboy, eu desnaturo o vínculo de emprego ou não? Imagine o seguinte, eu estou lá executando a atividade e aí eu vou e eu consigo, em vez de eu ir lá levar o contrato para o banco, eu terceirizo aquilo para o motoboy. Algo personalíssimo? Trabalho personalíssimo. Então, imagine o seguinte, ir levar o contrato no banco era a atividade que eu faria por meio da minha empresa. Se eu puder, eu posso me substituir pelo motoboy? Posso? Oi? Olha que legal. Eu ganhei um processo de mais de R$1 milhão, porque eu falei assim, a atividade que a empresa autora executava era tão passiva de terceirização que inclusive o motoboy a substituía. O motoboy ia na sede da empresa. Chegou a testemunha lá, chegou no depoimento dela e falou assim, fulana, imagine, quase falei o nome da mulher, fulana, quantas vezes você compareceu no banco nas quartas-feiras para levar um malote? Nenhuma vez. Quem que ia? O motoboy. Mas era sempre o mesmo motoboy? Lá, qualquer motoboy. Ela perdeu o processo. Legal, né? Então assim, pensa, pessoalidade, onerosidade. Eu posso fazer um contrato PJ com alguém e pagar na conta pessoa física? Me dá um pênalti. Entendeu? Por quê? Eu não posso confundir a pessoa física com a pessoa jurídica. A gente já vai ver no final que para mim tanto faz. Só que se eu tenho um contrato PJ, eu devo pagar na PJ. Se eu tenho um contrato PF, eu tenho que pagar na PF. Eu tenho que pagar para aquela pessoa que eu estou negociando. Tá? Não eventualidade. 2009, perdi um processo com a pessoa que ia a cada 15 dias no meu cliente fazer faxina. Só que ela foi a cada 15 dias por 10 anos. Então, eu tinha uma frequência. Né? Sempre que a gente lembra de frequência, a gente pensa no união estável. Né? Qual que é a frequência, doutor, que vai dar união estável? Ânimo de constituir família. Se você sair daqui do Akbar Sport depois com um parzinho e falar assim, nós vamos morar junto, bater e morrer, constituiu família. É o ânimo de constituir família. Então, qual vai ser a eventualidade? Qualquer uma. Se for uma vez por mês, vai dar na eventualidade. Então, eu tenho o PONS, que é o emprego, onerosidade, não eventualidade, subordinação jurídica e pessoalidade, e eu tenho a parceria autônoma, tá? Só que isso é numa visão retrógrada e ultrapassada. Por quê? O próprio ministro do TST falou, como que eu vou mandar o empregador da tiazinha vir me servir água? Como que eu não vou pedir para a pessoa que está comigo diretamente? Né? O espírito da súmula era fazer essa distinção, mas isso não tinha em lugar nenhum. Eles inventaram, tiraram do âmago e colocaram e a gente aceitou por 15 anos. Legal? Aí, o que acontece? Eu posso, como advogado, escrever qualquer coisa, porque o papel aceita tudo. Mas e no dia a dia? Como é que funcionam as coisas? Eu tenho que cuidar com a realidade. Então eu não posso fazer um contrato PJ
e no dia a dia ficar mandando na pessoa. Posso ou não? Posso? Primazia da realidade. Para a justiça do trabalho, eu não posso. Para mim, eu posso porque é um direito de escolha dela ter o contrato PJ. Beleza? Mas os processos ainda hoje são julgados procedentes com base nessa tese. Então ele fala o seguinte, 593 do Código Civil fala que a prestação de serviço tem lugar quando não é fraude trabalhista. E o 9º da CLT fala que em caso de fraude ele vai dar vínculo de emprego. Mas aí olha que legal, em 88 muda a Constituição. 93 vem a CLT, vem o TST na decisão, na súmula 331 e poda as arestas. Aí o que vem? 2017, reforma da CLT, que insere o artigo 442B. No 442B ele fala o seguinte, pouco importa se tem pessoalidade, se tem onerosidade. Se você vacinar que você é autônomo, você é autônomo. Eu devolvo a liberdade das partes contratarem. E também vem a lei da terceirização e fala que não existe mais atividade fim e atividade meio. Tá? Ele muda a forma com que o judiciário deveria pensar sobre o tema, que na verdade não mudou nada, por isso que os processos estão suspensos. Depois, vem essa lei aqui, que não sei se vocês têm essa noção do direito, mas assim, se eu estou no ramo trabalhista, eu não posso pegar lá num processo penal e usar a CLT, por exemplo. Eu tenho uma distinção clara lá de leis. Mas dentro do mesmo arcabouço legal, dentro do mesmo ramo do direito, eu posso usar uma lei em favor da outra ou contra a outra. Então imagine essa situação. Lá nessa lei, ela fala da lei do trabalho temporário. No trabalho temporário, eu posso terceirizar tudo e eu não vou ter vínculo nem na figura do tomador, ou seja, sou eu, o Alexandre, para mandar na Ana. Então, eu contrato a empresa Alexandre, mas quem vai prestar o serviço para mim diretamente é a Ana. E nem, que é a inovação da lei, nem se eu contratar o Alexandre e ele me prestar o serviço por si, porque não tem vínculo nem com o sócio da prestadora. Aí que nasce a pejotização, que é eu contratar uma pessoa jurídica para me prestar um serviço que deveria ser feito pela pessoa física. Entenderam? Pode, então, o STF, o STJ, a Cláudia do PROCON falar que tem vínculo de emprego? Não pode. Por quê? A lei traz essa figura. Então, todos os artigos de lei, das leis mais variadas e esparsas que possam surgir, que tratem da justiça do trabalho, tem que conservar esse espírito, que é o quê? Eu não vou dar vínculo de emprego, nem com a pessoa física, nem com a pessoa jurídica, né? Aqui ele fala só da pessoa jurídica, que esteja prestando serviço por si. Então, se eu tenho um CNPJ com um único sócio e eu executo o trabalho, eu não tenho vínculo de emprego. Lá, salvo engano, em 2011, nós tínhamos uma ação que o cara alegou que ganhava R$200 mil por mês. E eu peguei e falei, né, para o meu cliente, falei assim, cara, eu estou aqui como advogado, ganhando R$10 por processo, vocês estão pagando isso pro cara? Não, doutor, esse cara, ele tem uma empresa e ele tem um monte de gente que trabalha para ele. Não é que ele faz o serviço. E ele fez o quê? Ele juntou o contrato, tal, juntou as notas. Aí eu peguei, achei lá 3 pessoas que tinham entrado com processo trabalhista contra ele, porque ele também não registrava ninguém, e falava que aquele era o modus operandi dele, né? Ele não queria ser registrado, porque ele também não registrava, mas era empresa. E aí, qual foi o artigo que eu derrubei? Qual foi o item do artigo 3º que eu derrubei? A pessoalidade, porque não era ele que executava o trabalho, eram os funcionários dele. Então não tem vínculo de emprego. Se eu não executo o trabalho por si, não tive vínculo de emprego. Isso é antes de ter a reforma da lei. Se fosse posterior, eu só citava a lei ali e falava, bom, não, pode se terceirizar aqui e boa. Esse ano, inclusive, eu fiz audiência com um trabalhista e a juíza falou assim, doutor, seu cliente não tem nenhuma pessoa funcionária? Eu falei, não. São 80 colaboradores? São. Ah, mas isso daí é fraude. Eu falei assim, na tua cabeça só, porque não é fraude. Você vai lá brigar com o Gilmar Mendes, você vai brigar com o Fux, né?
culpa não é minha. Dá uma olhada na lei, excelência. A senhora está desatualizada. Daí ela pegou, ficou puta na audiência. Ficou mais irada e fez um monte de pergunta, um monte de coisa. Quando ela foi dar sentença, ela jogou improcedente o processo. Porque aí ela se atentou que de fato a gente estava dentro da lei. E aí no final, eu vou trazer para vocês o que eu considero que é o estar dentro da lei. Lembrando que eu sou advogado, né? Então o advogado tem lado, né? Não é igual se pegar o STF lá, ele tem que seguir uma orientação. Então ele está vinculado àquela orientação, né? Nós advogados a gente pode escolher um lado. Então eu estou fazendo para vocês uma defesa oral daquilo que eu escrevo nos meus processos, para que vocês nas suas empresas coloquem isso em prática também, para a gente melhorar a economia. Então, lá em 30 de agosto de 2018, o STF assume o papel de protagonista e faz derrubar a súmula 331 e elevar, né, a tese vencedora do artigo 170 da Constituição. E aí agora eu vou falar uma série de meu malvado favorito, né? Meu malvado favorito 1, Luiz Roberto Barroso, 30 de agosto, fala o quê? É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade. Ou seja, eu posso terceirizar a mulher do bar? Posso. Posso terceirizar a associada? Posso. Posso terceirizar todo mundo que eu quiser. De qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando a relação de emprego entre o contratante e o empregado da contratada. Aqui, ele usa o conceito de empregado da contratada, ele não usa o conceito de pejotização, entendeu? Mas é justamente por causa desse, se tivesse colocado da empregada contratada ou da própria contratada, não teria discussão. A tese hoje do 1389 é justamente isso, ver se alarga isso ou não. Que eu vou mostrar para vocês que não tem como não alargar, tá? Então, no mesmo dia, julga aquela e essa decisão. Os processos eles viram conexos e sai uma decisão só. Se vocês quiserem, eu mando o acórdão para vocês, é uma leitura bem agradável, bem boa, 350 páginas, bem legais. E aí no tema 325, ele fala o quê? É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Alguém já se imaginou chegando numa lanchonete para comer uma coxinha e pedir a carteira de trabalho da atendente para registrar ela num hiato de 12 minutos, que é o período no qual você leva para pedir a coxinha, comer a coxinha e ir embora? Faz algum sentido para vocês? Não faz nenhum sentido, né? Nós tivemos dezenas de milhares de processos julgados dessa forma. Por exemplo, repositor de mercado. Você vai lá no festival, tem um tiozinho que é o do festival e tem um tiozinho terceirizado que repõe a gôndola, por exemplo, da General Mills, da IOC, né? Que é a atual denominação da IOC, sei lá, de qualquer coisa imaginária. Esse tiozinho, ele está lá repondo, né, para aquela marca. Só que ele trabalha numa empresa de repositores. Então, um dia ele repõe a Laticínios Carolina, no outro dia ele repõe a Nestlé, no outro dia a Ambev. Entendeu? Ele é um repositor. Aí fica até difícil de entender assim. Agora imagine o caixa do supermercado. A caixa do supermercado, ela trabalha com o quê? Recebendo o produto, cadastrando e recebendo dinheiro e dando troco, certo? Então imagine o seguinte. Passam, sei lá, 50 empresas diferentes por dia para ela. Ela poderia, em tese, entrar com uma ação trabalhista contra os 50? Na cabeça da Justiça do Trabalho, sim. Porque eles não entendem nada de terceirização. Entendeu? Quando eu falo de 50 empresas, parece que é complicado, né? Mas e uma só? Né? Por exemplo, imagine uma marca de cigarro que precisa transportar o cigarro interestadual. Essa precisa de uma empresa que vai fazer a escolta armada. A escolta armada é uma empresa terceirizada que vai lá garantir a segurança da carga. Agora, se aquele tiozinho que está lá com a arma em punho trabalhar durante 1 ano, somente para os caminhões daquela marca, ele pode pedir vínculo de emprego? É o que eles fazem sempre. Na nossa visão não pode, porque é lícito eu terceirizar toda e qualquer atividade. E aí ele fala que não cabe ao judiciário intervir. Imagina o seguinte, vamos montar uma imobiliária. Beleza, aí chega lá, você liga para o Lula vai lá na imobiliária, não, companheiro, aqui você não vai usar essa marca de notebook, você tem que usar aquela lá. Aconteceria isso? Jamais. Por que a forma com que você vai lidar com o pessoal que vai trabalhar com você, eles têm que se meter? Não tem que se meter igual. Entende? Você entende que o espírito da lei mudou?
né? Então é o espírito da lei que muda. Aí o Fux, que sempre foi o malvado favorito, não sei se vocês sabem, né? O Fux condenou todos os caras do 8 de janeiro, todos, só não condenou o Bolsonaro. Até a decisão do Bolsonaro, ele era a favor do golpe, ou do não golpe, não sei. Então, assim, vocês vão ver que no STF é à la carte, né? Cada hora você fala, pô, isso aqui é legal, isso aqui é ruim. Porque aqui é uma tese jurídica, né? Não tem nenhum condão político, embora a gente fale mais pejorativamente de alguns em detrimento de outros, né? Mas no bar depois, quem veio e for ficar no bar, a gente vai falar abertamente. E aí, olha que bacana. Em 2020, você vê que... Então, como é que é o cenário? Constituição muda a lei e aí eles vêm alterando. Altera 2093, Justiça do Trabalho, tá errado, e cria a súmula. 2017, vem as leis, falam, não, pode terceirizar, pode contratar o próprio PJ para prestar o serviço. 2018, posso contratar do jeito que eu quiser, não é ilícito. 2020, eles falam o seguinte, tanto não é lícito que se você quiser discutir o contrato de prestação de serviço, você tem que vai lá na vara civil. Pelo seguinte, porque o contrato de prestação de serviço está no Código Civil. Lógico, né? Para quem não é advogado é mais difícil, mas se você tem um processo trabalhista e o trabalhador morre no curso do processo, esse processo ele para, porque eu preciso, na hora de fazer o pagamento, que eu preciso saber quem que vai receber o dinheiro. Eu preciso do inventário antes, né? Ou minimamente ter lá a certidão de nomeação do inventariante. Tá? Se fosse uma situação, por exemplo, de divórcio, aconteceria a mesma coisa. Então, fulano vai receber lá, aí o juiz da vara de família manda penhorar o processo, bloquear o processo trabalhista para pagar para ela a ameação dela. Tá? Então, é normal haver um momento no processo de trabalho que outro juiz tem que decidir alguma coisa. E é isso que vai acontecer aqui. Então, se eu tenho um contrato de prestação de serviço e eu entro em prestação trabalhista, eu tenho que suspender esse processo para discutir se é nulo ou não esse contrato. Por quê? É nulo no entendimento da Justiça do Trabalho por fraude, a aplicação do artigo 3º, só que a luz do direito civil é outra coisa, que o juiz do trabalho não entende. Mas antes disso, como que pensam os ministros? Então, Fux, a favor da terceirização. Roberto Barroso, a favor. Vamos contando os votos. Nunes Marques, 2021, validou que o contrato de parceria, que é aquele do salão de beleza, então tem uma lei lá do salão de beleza, e ele falou que essa lei é válida e, portanto, os contratos decorrentes dela também são válidos. E aí, essa lei, como ele falou que para o salão de beleza é válido, também ele validou para todo mundo, inclusive lá para os nossos amigos corretores de imóveis, porque na lei do corretor de imóveis, em 2015 teve uma alteração que falou que o corretor de imóveis também pode ser contratado na sua pessoa física, na pessoa jurídica que não forma vínculo de emprego. Tem os requisitos lá que a gente vai ver. O advogado, desde 1994, quando surge a lei, fala que eu posso me associar ao escritório de advocacia, sem ter necessariamente vínculo de emprego. Entendeu? Então, sim, eles vão subindo. Aqui, só queria deixar bem claro que foi feito com inteligência artificial, tá? Não é que vermelho é o TST e azul é o STF. Tá? É com a IA, então eu não opinei. Então, pô, ainda bem que deram uma mesada. Oi? Então, tem que explicar tudo, lógico. Como é que é o som em desconstrução, né? Tem que ser alguma coisa de desconstrução. E aí, formalismo constitucional versus paternalismo ultrapassado. Quem que vai ganhar? É tendenciosa mesmo a apresentação. Quem que manda? O Juiz do Trabalho ou o STF? Para a coisa era melhor que não fosse o STF, mas para isso é bom que seja. Então, os remédios constitucionais, lá que é a reclamação constitucional, ela veio numa crescente de 2019 a 2024. Ninguém sabia o que era esse processo, nem eu, um advogado, nunca tinha usado. Mas daí eu vi o seguinte, daí respondendo a tua pergunta. Poxa, o juiz do trabalho julgou contra a DPF 324. Aí eu ia até Brasília, voltava, falei, não, pera lá, tem a reclamação constitucional. Aí ia lá, o Gilmar Mendes, o juiz do trabalho aqui está fazendo pipi fora do pinico. Porque decisões dos tribunais, eu só vou fazer um paralelo rapidinho, se no teu processo o juiz indefere
o tribunal defere, o outro indefere, tudo bem, é do jogo. Agora, quando você tem temas vinculativos, análise de precedentes, aquilo vincula o país inteiro. Então, essa decisão, ela é vinculativa. Um paralelo, por exemplo, questão de foro de presidente. No processo do Lula, eles falam o seguinte, o foro competente era Brasília, né? Não era o STF, eles queriam que fosse para o STF, não é o STF. Aí, em fevereiro, eles mudaram o entendimento, e agora, daí, em março, o Bolsonaro foi condenado no STF, entendeu? Então, assim, mas isso daí tudo bem, porque não é nenhuma decisão que ela é vinculativa. Daí eles julgam de acordo... Bom, de acordo... foi você que falou, não fui eu. Né? Julgam de acordo com o que eles quiserem. Beleza? Aí, como é que a gente está hoje? Né? A gente está mais ou menos 8-2 ou 3. Nosso malvado favorito predileto, Gilmar Mendes, que fala o seguinte, que não cabe ao judiciário determinar o modelo do negócio a ser seguido pelos agentes econômicos. Essa escolha compete exclusivamente aos particulares no exercício da livre iniciativa. Ou seja, o cara não vai lá na tua empresa e fala, não, aqui você tem que contratar o cara assim ou assado. Né? Imagine, você vai lá contratar a internet. Não contrata essa aqui, contrata aquela. Então, a forma de você se organizar é um problema teu. E aí isso, o Gilmar Mendes é o que quem encabeçou, né, essa análise desse processo, que foi quem determinou a suspensão deles, é quem tem essa frase aqui. Tá? Então, não cabe aos particulares. Nosso malvado favorito 2, né, o Alexandre de Moraes, fala que não há hipossuficiência a ser tutelada quando se trata de profissional qualificado que faz uma escolha econômica consciente. Ele tem uma tese, mas não é muito boa, porque ele fala o seguinte, se a pessoa ganhar 2 vezes o teto do INSS, ele pode escolher. Então imagina o seguinte, eu ganho 20 mil por mês, então eu posso escolher se é CLT ou PJ. Aí eu vou fazer um raciocínio com vocês bem simples, tá? Pensa o seguinte, funcionário, ninguém pode ganhar no Brasil menos que um salário mínimo. Tá? O salário mínimo é 1.518. Então, a base da pirâmide no Brasil de trabalhadores é 1.518. Quanto esse cara pega na mão todo mês? R$1.200. Então, você desconta lá o INSS, retém a FGTS, vai ao transporte, ele pega 1.200. Aí, pense, 1.200 contra 2.500 na PJ. O que é melhor? O que essa pessoa preferiria ganhar? E aí, se você é trabalhador, coloca lá nos comentários. Prefiro CLT para receber 1.200 ou prefiro PJ para ganhar R$2.500? Nenhum dos meus clientes consegue contratar ninguém como CLT hoje em dia. Talvez estejam nos nichos errados, né? Tem empresa de software, tem da construção civil, chega lá o pedreiro, ele já tem lá a empresa dele constituída já há 4, 5 anos. Não, doutor, vai ser assim. E daí a gente já vai deixar no contatinho aqui que sexta-feira à tarde eu já não trabalho também, tá tudo certo. Né? Não, o cara já está ali, ele está argumentando de fato o que ele quer fazer. Então, a visão do Alexandre de Moraes é ruim porque ele fala que só vai poder negociar quem ganhar bem. Tá? Mas o nosso malvado favorito 1, que é o Gilmar Mendes, ele fala que alto salário, por exemplo, seria ganhar R$2.500. Tem um processo do nosso escritório que a trabalhadora ganhava R$1.300 por mês e ele falou que ela ganhava um alto salário. E ele não está errado, porque se o salário mínimo é R$1.500, R$2.500 é quase o dobro, então é um alto salário de fato. A lei trabalhista, como ela é de 43, quem era alfabetizado em 43? Né? Quem é alfabetizado em 2012 tinham 50 milhões de analfabetos, né? Não, também não. Mas o que é o considerado hoje analfabetismo? Na minha leitura, e aí vê se vocês concordam comigo ou não, todo mundo que tem um celular não pode ser considerado analfabeto, porque o cara tem o acesso à informação e, cara, ele tem que saber ler, né? Como é que ele vai mandar um WhatsApp para alguém sem saber ler? Né? Então, me parece que é crível eu falar que a pessoa ela pode estar numa situação de vulnerabilidade, mas não significa que ela não possa também escolher. Então, qual que é o raciocínio, mais ou menos? Poxa, vai montar uma fábrica no interior da PQP. Todo mundo lá trabalhava na lavoura, ninguém nunca viu uma firma.
exigir desse cara o conhecimento de pejotização e tal, talvez seja um exagero. Aí eu tenho que demonstrar muito bem que eu sentei com ele e falei assim, ó, aqui você vai ganhar R$ 1.200 por mês, aqui você vai ganhar 2.500, você vai comprar isso, você vai contratar um plano de saúde privado, um seguro de vida privado. Eu já fiz o cálculo, você pode juntar R$ 1.000 por mês com essa diferença, ter aqui em Curitiba a Unimed e um segurinho da Prudential básico, tá? Com essa diferença dos R$ 1.200. Então você guarda 1.000, paga 100 do plano de saúde, se você for novo, né? Lógico que nós velhos é mais caro, mas tem a partir de R$ 99, né? Clinipan tem a partir de R$ 69. Colaborativo. Oi? Coparticipativo. Coparticipativo. Você tem que pagar de qualquer maneira. Oi? Tem que pagar de qualquer maneira. Não, mas o coparticipativo é barato, né? Se você for olhar lá, não tem coisa que é mais de R$ 1.000, é 130, é barato. Eu acho que... E aí, se você fizer uma outra conta, não, o cara não vai fazer nada com a diferença do dinheiro, ele vai guardar. Se ele guardar por 100 meses, ele compra um carro zero. Um carro zero dá para o Estado mais imposto do que recolher os 100 pila por mês. Entendeu? Porque dá no final das contas ali aproximadamente 40% quando você compra um veículo zero em tributação. Então pensa o seguinte, ao longo dos anos esse cara vai deixar o dinheiro numa conta lá, e aí ele pode fazer algum tipo de investimento que vai gerar IOF e tal, e aí lá no final ele ainda pode comprar lá, adquirir um bem, um carro, uma casa, enfim, o que ele for comprar. Ou se ele for gastando mês a mês, eu até fiz uma palestra semana passada lá sobre tributação, então vai ser 29%, né, 28% o imposto. Então, se ele pegar os 1.000 a mais e gastar, o Estado arrecada 300. Entendeu? Então, para o Estado não é ruim a pejotização. Lembrando que quem foi que criou o MEI, foi aprovado em 2005, passou a valer em 2008. Pleno era Lula, tá? Ah, mas o MEI não tinha o condão de fazer grandes empresários receberem como MEI. Concordo. Só que hoje grandes empresários ganham até R$ 6.750 por mês. Né? O conceito da Receita Federal de super ricos, num documento emitido em 2022, são de R$600 mil. Se você tiver R$600 mil de patrimônio, você é um super rico. Tá? Imagine, hoje a minha casa, minha dívida é 500, né? 500 mil. Sei lá, 20 anos, compra um imóvel, aí o namorado ou uma namorada compra um outro. Quando vocês juntarem os trapos, vocês já vão ser considerados super ricos à luz do Estado. Beleza? É nessa loucura que a gente está vivendo, né? E no final das contas, vocês vão descobrir que eu tenho uma companhia de viagem aérea, é só de ida para o Paraguai, melhor do que ficar aqui. Então, pode falar. Na pejotização, você deveria, em princípio, retirar o Prolabore do movimento do PJ. O Prolabore, conforme o CARF, caiu. Tá. Porque assim, havia fraude, e é engraçado porque... Mas a gente é velho, né? Eu sou mais velho, eu briguei muitos anos com o meu contador, porque ele falou, não, porque a empresa tem que recolher o Prolabore. Né? Eu falei assim, cara, não precisa. Para mim, eu falei, não quero. Vai dar multa, eu recorro da multa, sou advogado. Aí saiu uma decisão do CARF esse ano, falando que o empresário não é obrigado a recolher o Prolabore. Entendeu? Então não é. Eu aconselho a recolher, se não for o caso do MEI, né? Porque o MEI lá ele tá garantido, mas se for o PJ, recolhe lá pelo menos um salário mínimo, né? Ou no máximo sob 10, né? Que daí você vai pagar lá mil e pouquinho, mas também se acontecer alguma coisa você vai ter aposentadoria pelo teto, né? Então eu acho legal você recolher, né? Mas assim, agora nenhuma lei obriga, tá? Se não recolher, você não tem Não tem previdência. Histórico financeiro. Não, histórico financeiro você tem. Você não vai ter na Caixa, e nos outros bancos você tem. Então. É só na Caixa. Nos outros bancos você tem. Mas na Caixa não. Na Caixa tem que ser 100% com Prolabore. Mas nos outros bancos é tranquilo. Você pode, eles usam só a movimentação lá. Aí, ele cria então, né, o Alexandre de Moraes cria essa tese do hipersuficiente. Então hoje a gente tem Gilmar Mendes falando que eu posso terceirizar qualquer coisa e 2 salários mínimos é um alto salário. E por Alexandre de Moraes eu tenho fazer uma análise disso certinho. Hoje então a gente tem 3 contra, o Edson Fachin, a Carmen Lúcia e o Flávio Dino.
não vou comentar o porquê, né? Mas acho que dá para entender, que eles falam dessa questão da proteção. Inclusive eu fiz um comentário, eu adoro comentar no site do TRT, e sempre soltam uns negócios assim, né? A precarização do trabalho vai acabar com a Previdência. Quem está acabando com a Previdência dos aposentados? Né? Não é bem a pejotização, né? Então, eu sempre comento assim, aí um cara fantástico, eu gosto muito dele, mas ele falou o seguinte: por que você, empresário que contrata o MEI, tem que falar para ele que se ele engravidar, se ele ficar, ele não vai se aposentar? Quer dizer, o cara não sabe que o MEI recolhe sobre o salário. Entendeu? Agora eu acho que cabe ao empresário, por exemplo, eu pago 5 mil para o meu MEI. Conversa com ele, fala assim, você está ganhando 5 mil, você tem garantido um salário. Se você quiser complementar, você pode recolher lá a guia, show de bola, e aí você orienta. Mas veja, é obrigação do empregador, do tomador de serviço? Não é. O cara tem o CNPJ, o problema é dele, né? Liberdade econômica, tá? Aí, ó que legal, Gilmar Mendes Agostão vai julgar o nosso caso. É legal porque o processo está parado por causa de uma decisão aqui do Paraná. É um processo contra a Prudential, inclusive. Aí, o que eles vão analisar? Eu vou falar, prometo, em menos de 1 minuto sobre a aula chata de direito. O contrato, por exemplo, qualquer tipo de contrato, ele pode ser anulado quando tiver visto de consentimento. Então, o corretor de imóveis vai lá e faz o cara assinar um contrato, aqui o seu filho vai estudar do lado da PUC, é lindo. Do lado da PUC é fantástico, vai dar para ir a pé. Alguém consegue andar a pé perto da PUC? Não consegue, é assaltado, que tem a favela. Né? Entendeu? Então, assim, a pessoa foi induzida em erro. Agora, eu sou mega diretor de uma empresa, ganho 200 mil reais por mês, posso entrar com ação trabalhista pedindo meus direitos? Meus direitos, né? Não posso. Mas um picareta fez isso e perdeu o processo, né? Porra, o cara ganhava 200 mil. Como é que ele vai falar que foi induzido em erro? 200 mil por mês? Né? Então perdeu a ação, tal, foi condenado inclusive em custas lá, deu uma fortuna em custas e em honorários. Então, não pode, tá? Porque o erro ele tem que ser urgente e imediato. Pô, eu chamo aqui alguém para trabalhar, faço um anúncio no LinkedIn, vaga CLT. Chega aqui, você vai montar o MEI, vai ser assim, vai ser assado. Aí é um erro. Aí ele poderia fazer o quê? Entrar com uma ação de danos morais na Justiça do Trabalho, porque eu omiti uma questão lá dele. Agora, se entrou, trabalhou e ganhou, aí tem que se arcar com as consequências. Inclusive, daí o Alexandre Moraes fala que na modulação, talvez no caso em que der o vínculo, descontar todos dele, porque o trabalhador, como ele abriu um CNPJ, ele prestou informação falsa, ele está agindo de má fé também, ele teria que arcar com todos esses ônus também. Tá? Aí, bacana, bem legal, vem as outras decisões, né? Do Barroso, reconheceu a licitude da pejotização, que dele já fala de pejotização, não é daquele conceito de terceirização, né? O Alexandre de Moraes lista a terceirização por pejotização, afastando a presunção de licitude. Lembra que eu falei antes da primazia da realidade? Na Justiça do Trabalho, você entra com uma petição de 3 páginas e fala assim, eu estou aqui, eu era contratado como PJ e era tudo fraude. Presumiu que você ganhou ação. Aí a empresa tem que demonstrar que fosse de porco na tomada. Na decisão do tema 1389, eles vão modular também para ver quem é que tem que fazer essa prova. Se vai ser a empresa que contratou o serviço ou o trabalhador, no caso. E se vai ser lá na justiça comum ou não. O Nunes Marques, ele também cassou um processo de corretor de imóveis que tinha dado vínculo, e aí ele também agora, faz acho que umas 3 semanas, teve uma autuação do Ministério do Trabalho por pejotização,
Então o Ministério do Trabalho foi lá, tem algum funcionário? Não tem nenhum funcionário, não gostou de funcionário. Autuou a empresa, aplicou a multa, aí a empresa foi recorrendo, chegou nele e ele anulou a multa, acho que era 200 mil a multa. Ele anulou a multa. Mas eu sou minha própria funcionária quando eu sou PJ? Isso, exatamente. E aí, nos termos daquela lei lá que eu falei, não tem problema. Eu lembro que eu demorei só para conseguir financiar pela Caixa, porque eu tive que provar e ter que abrir um negócio. Então, a Caixa, sim. Mas eu consegui. Mas qualquer outro banco, tá fácil. Porque os outros bancos vêm o histórico e a modulação, né? E o dia a dia. No caso do contrato associativo, por parte do corretor de imóveis, no caso de ter que cumprir horário, também é prejudicação. Então, isso tem que estar no contrato. Isso. Veja só. Eu não vou me meter no teu negócio. Então, se você quiser falar que tem que rezar um Pai Nosso de manhã, vai ter que rezar um Pai Nosso de manhã. Entendeu? Para trabalhar aqui é o seguinte, ó, tem que vir sempre de terno e gravata. Acabou. Não me interessa a forma, o horário, o que você não pode é precarizar, que daí eu vou deixar um tempinho para a gente debater, que é bem interessante. Mas assim, a forma que você vai organizar, porque na lei do associado, fala que ele pode trabalhar para mais imobiliárias, inclusive, mas você pode colocar no teu contrato que é exclusivo. É uma escolha tua. Você é que faz a gestão do negócio. Entende? Porque a hora que tiver que cobrar imposto, não vão cobrar dele o imposto, vão cobrar você. Né? Então a organização é você que cuida. Se você quer se sujeitar. Exatamente. E aí, por exemplo, você pode fazer com o cara um trabalho por hora, e aí o dia que ele não vier você desconta, beleza? Ou você pode fazer por dia. E aí se ele faltar um dia inteiro, você também pode descontar. Né? Eu gosto, por uma praticidade só, de não colocar jornada. Porque se o cara não estiver me agradando, eu rescindo o contrato e vou para outro. Entende? Muda, porque o problema é o quê? A gente ficar com a cabeça de que eu tenho que controlar o horário. Não, eu tenho que fazer o cara me dar dinheiro. E aí eu falei para a Ana isso. A Ana começou a trabalhar com a gente faz pouco tempo. Eu falei assim, Ana, não tem segredo nenhum. Você vai ganhar ao longo da sua jornada, da sua vida aqui, 10% você dá de lucro. Se você der R$1.000 de lucro, você vai ganhar R$100. Não, tem o piso. Mas se você der 1 milhão de lucro por mês, você vai ganhar 100 mil. Você vai ganhar mais que o sócio. Entendeu? Mas e quando que é o percentual em cima de uma produção? Você que escolhe, livre iniciativa. Porque o CAR, ele pega e faz o quê? Não pode ter tabela para nada. No Cresce tinha tabela, né? Mas não pode ter tabela para nada. Então, por exemplo, eu conheço imobiliárias que fazem o registro da carteira da pessoa, como CLT, R$ 2.500 por mês, e pagam um prêmio, tipo de 0,5, né? Então, por exemplo, vai dar 12,5% do valor da comissão, né? Que a imobiliária ganha, porque a pessoa tem um FII fixo. Aí agora ela falou assim, quem não quiser o FII fixo vai ganhar 40% da comissão. Aí alguns já estão querendo migrar de um modelo para o outro. Aqueles que vendem mais vão querer migrar. Aqueles que foram acomodados vão preferir que não. Tá? Então o que aconteceu? Justiça do Trabalho dava vínculo. Justiça do TRT não dava vínculo. TST dava vínculo. Aí o STF vai ter que decidir. Você vê um movimento, né? Para frente, para trás. Então, o caso lá é um caso da Prudential do Brasil, que teve o vínculo reconhecido pela Justiça do Trabalho. No TRT foi confirmada a fraude. E no TST falou que não era fraude porque o processo se enquadrava lá no DPF 324. E aí o trabalhador entrou então com o recurso no STF para reverter e ganhar o vínculo. Os processos então estão todos suspensos. Tem uma estimativa lá que tem mais de 4.400 processos só para essa decisão aqui, tá? E o que eles vão decidir? Competência, se é a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum, que vai julgar, que no meu exemplo lá do casamento e do inventário tem que ser o juiz civil, não tem como atribuir isso ao Justiça do Trabalho. Licitude, se é lícito contratar PJ ou não, porque a DPF, em tese, não tratou desse tema, tratou só da terceirização. E quem tem que provar? Se eu entrar, por exemplo, assim, a gente entra com um processo trabalhista, e aí alguém entra com um processo trabalhista, daí eu vou defender que havia um contrato de prestação de serviço, hoje eu tenho que provar que aquele contrato de prestação de serviço não dá vínculo de emprego.
E eles vão analisar agora, ver se tiver esse contrato, se é o trabalhador que tem que provar ou não. Quem que vai ter que ter o ônus à prova de demonstrar. É muito difícil para a empresa guardar esse tipo de documento, né? Porque quando a empresa parte para a terceirização, às vezes ela tem lá, contrata de pá, né? De 1.500 colaboradores para movimentar o negócio. E aí o Gilmar Mendes fala que a abrangência vai ser para todo mundo, né? Inclui, por exemplo, o corretor de imóveis, representantes comerciais, advogados. E acho que ele falou advogados por causa do meu processo, que o meu está bem nesse balaio aí. O que a gente espera com isso, né? Que ele vai validar a autonomia, porque você já tem 8 votos contra 3, e vai deslocar a competência para a justiça comum. Eu acho que isso é o mais importante. Assim. Então, se você quisesse... meu contrato de corretor associado é nulo. Então, você vai lá no justiça comum discutir. Tá? Isso demora quantos anos aí nessa vida? Nós vamos ganhar pela prescrição, né? Nós estamos faceiro. Com relação ao corretor de imóveis, e daí eu peço desculpas a quem não é corretor, eu vou fazer 5 minutos só, que é para chamar a atenção para essa situação. O advogado, por exemplo, ele tem que ter o contrato de associado. Está lá na lei. O corretor de imóveis também tem que ter um contrato de associado, tá? Que também está na lei. Só que essa lei, ela alterou em 2015, tá? Então, o que acontece? Deixa eu só pegar aqui o artigo da lei para ler para vocês. As pessoas, eu faço no PowerPoint, daí aqui como a TV alta resolução não pega o laser. As pessoas jurídicas inscritas, isso aqui é na lei do corretor da 6530 de... Esqueci o ano agora. 75. As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nelas inscritas. Ou seja, se ele tem o mesmo dever, na minha visão, que é uma visão que é minha só, tá? Só minha, ele tem que, mesmo que tenha um contrato PJ, eu faço o contrato da minha imobiliária com a tua imobiliária, a gente tem que homologar no sindicato. Por quê? Se o cara entrar com a ação pela primazia da realidade, para falar que o contrato era fraudulento, eu desnaturo aquele contrato PJ e eu tenho um vínculo de emprego direto. Porque eu não atendi o requisito. Porque a lei fala o quê? Pelo contrato que trata o inciso 2º desse artigo, o corretor de imóveis associados à imobiliária coordena entre si e desempenha as atividades mediante obrigatória assistência sindical. Ou seja, eu vou ter um pênalti no meu contrato. Então, dependendo do negócio que você tiver, veja se é uma categoria regulamentada, engenheiro e tal, se não tem que ter homologação no sindicato. Tá? Então, assim, se a tua categoria estiver abrangida por algum organismo, o advogado tem que ir lá na OAB homologar e o corretor de imóveis lá no sindicato da cidade homologar, você pode ter um problema. Eu vejo assim, independente da decisão do tema 1389, isso vai se manter. Porque se eles falam que eu posso pejotizar todo mundo, mesmo assim, eles não vão falar que é todo mundo. Porque eles vão colocar, se o cara for muito analfabeto ou se a empresa judiar demais, entendeu? Não sei qual vai ser a tônica, mas alguma coisa virá. E eu entendo que eles deveriam estar brigando por uma coisa diferente, que era o quê? Deslocar para a Justiça do Trabalho a análise dos contratos de PJ. Não teria problema. Por exemplo, eu combinei que a comissão é C1, você me pagou 0,6. Eu vou o seu trabalho. Porque vejam, o risco trabalhista, a gente ouve muito hoje, o risco trabalhista. Risco trabalhista não é o risco do juiz maluco lá, o vínculo de emprego. Não, é de você não atender aos requisitos da Convenção Coletiva de Trabalho. Por exemplo, construção civil, tem que dar 2 pães e um café com leite. Queria eu ser da construção civil, né? Ia ser mais gordo que eu sou hoje. Mas os caras têm. Por que essa discriminação? Tinha que ser para todo mundo, né? 2 pães e um cafezinho com leite. Meter uma margarina no meio e um queijo, não sei, né? Ou, sei lá, vamos colocar na convenção que no almoço vai ser na família Fadanelli? O contrato não poderia ser convencionado em cada setor? Claro, poderia. Não é mais fácil? É mais fácil. Mas a gente vive num país difícil, que até o passado é controverso, né? Então, respondendo à tua pergunta do começo,
O Gilmar Mendes, numa das últimas suspensões que ele proferiu, ele falou o seguinte, que as decisões que violam a DPF 325 são nulas. Ou seja, se você teve algum processo que deu vínculo de emprego depois de 2018, você poderia, em tese, pedir a nulidade do processo. Porque a sentença é inexequível. Tá? Se alguém se beneficia, pede... né? Eu duvido que isso assim, vá acontecer, porque ele fala no sentido do processo de execução, né? Que a pessoa ainda não recebeu. Imagine, você pagou para o trabalhador lá 500 mil reais. Cara, você acha que esse cara vai ter o dinheiro ainda? Já gastou tudo com pinga. Nossa. Sim. Aí, só queria dar uns conselhos agora, tá? Conselhos. Tem tese, tá? Eu já ganhei processo que não tinha contrato nenhum. O Alexandre vem aqui e fala assim, cara, gosto muito de você, vou começar a indicar cliente para você e aí você me paga uma comissão. É um contrato de representação comercial? Não é, a gente não está homologado em lugar nenhum. É um contrato de advogado associado? Não é, porque ele não é advogado. É um contrato de imobiliária parceira? Não é, porque eu não sou imobiliário, eu só sou advogado. Então o que a gente tem? A gente tem um negócio lá. A gente tem um contrato verbal. Eu posso ter contrato verbal? Posso. Existe alguma lei que impeça de existir contratos verbais? Nenhuma. Hã? Só com testemunho. Vai provar por testemunha, vai provar por e-mail. Pelo próprio pagamento da comissão, por exemplo, ele manda no e-mail, Douglas, o José da Silva fechou lá com você um contrato de 5 milhões de reais. Amém? Você tem que pagar 500 mil. Entendeu? A forma de eu provar, né? Locação, por exemplo. Locação existe, locação tácita? Existe, né? Locação sem contrato. Posso alocar o imóvel para um amiguinho sem contrato? Posso, não tem problema nenhum. Só que daí qual que é o pênalti? O cara só sai depois de 5 anos. Se é um contrato. Mas ele pode então receber BV sem precisar emitir nota nem nada como Pode. como comissão. Pode, claro. Só que daí qual que é o problema? Vou rasgar no preço. Ó, só que daí qual que é o problema, ó? Por que eu preciso do Só que daí qual que é o problema? Então, sabe por que isso do Cresce? Eu vou explicar. Eu falei isso na palestra do sábado, mas vou falar aqui também. Quando você age sem um órgão por trás de classe, você não tem as garantias de estar no órgão. Então, por exemplo, se a gente tem uma prestação de serviço, aplica a defesa do consumidor, todo o regulamento jurídico está contra vocês. Agora, se você tem uma imobiliária com Cresce jurídico, Cresce físico, a sua responsabilidade é subjetiva, ou seja, tem que provar a tua real intenção de lesar a parte. Tem um processo em Santa Catarina que o juiz condenou a imobiliária e solidariamente a incorporadora a restituir 600 mil reais por uma aquisição de uma unidade, porque não tinha churrasqueira com sacado. Como que o corretor que vende imóvel na planta vai saber se tinha churrasqueira com sacado ou não, quando fosse edificado, né? Então, por isso que você tem que estar regularizado. Digamos que nessa situação o Alexandre vai lá, bate a cabeça e morre. Eu vou ser responsabilizado, porque ele estava trabalhando para mim. Agora, se ele tem um contrato, ele emite nota, ele vai lá, se fosse um MEI, recolheria o INSS. Se fosse uma PJ, aí, por exemplo, no teu caso, como dono de imobiliária, exige que ela recolha um prolabore e plano salário, porque ela tem a garantia previdenciária, maternidade, enfim. Entendeu? Fácil, né? Aí, para os empresários gerais, tá? Muito cuidado com nota fiscal, beleza? Tudo que cai na sua conta no Pix, por conta do convênio do ICMS de 2022, 1º de maio de 2022, eles emitiram essa norma retroativa. Todas as transações do Pix, a Receita Federal tem acesso por meio do convênio com o Bacen, tá? Então, não vou emitir nota. Caiu na conta, o Lula está vendo. Caiu na conta, o Estado está vendo. E-Financial, se for uma transação, TED, pagamento de cartão de crédito, qualquer tipo de coisa que passe pelo banco que não seja Pix, 2.000 pessoa física, 6.000 PJ. Tá? Eles estão fazendo o quê? Eles estão abraçando as partes para dar maior segurança jurídica, que o discurso é bonito, né? O discurso é sempre bonito. Porque no futuro,
Sabe quem vai perder o emprego? O nosso meu contador. Eu ouso dizer que mais 10 anos não existirá contador no Brasil. Porque todas as transações serão via Drex e o Drex eu tiro o dinheiro na fonte. Então, só para encerrar, para quem não esteve na palestra que eu fiz semana passada com o meu amigo Luiz Fernando sobre reforma tributária, tem o Split Payment que ele vai fazer o quê? Você me deve 10 mil. Você transfere para mim o 10 mil, só que só cai 8 na minha conta. Porque o 2 já é o imposto que já vai na fonte. Entendeu? Então, muito cuidado. A lei, a nossa sorte é que a Receita Federal não tem tempo para pegar e, chegar a todo mundo, tá? Executar todo mundo, Mas isso vai acontecer. Vocês percebem que o Estado está sem dinheiro? Que cada momento que passa estão... vamos criar mais uma coisinha aqui e tal. Então, vai chegar aqui, né? Agora, graças a Deus, né? Obrigado, Deus. A gente vai ter gás de graça, né? Vai ter gás de graça. Já teve a picanha de graça, a gente vai ter o gás de graça. Isso é muito bom, né? Muito bom. Nossa, fantástico. E aí, então, o que vai acontecer? Alguém vai ter que pagar a conta do gás, né? Beleza? Eu vou convidar vocês para amanhã assistir ao vivo os nossos podcasts. O segundo com o Alexandre, que está preguiçoso e não quer mais fazer às 9. E o primeiro vai ser com o Ricardo, que é o presidente do Secov. A gente vai falar também sobre pejotização. E o Secov ele é o sindicato patronal, né? Eu sou advogado do sindicato dos trabalhadores e ele do patronal. E a gente vai discutir bastante lá, vai ser bem interessante. E aí depois a gente vai falar sobre engenharia, avaliação. Na quarta-feira eu vou fazer um evento mais privado para a OAB, não vou falar para vocês. Vai ser sobre inteligência artificial, bem legal. E na quinta, eu acho que, não sei se vou fazer transmissão ao vivo, vou fazer uma palestra na Interage. Vai ser bem legal. Beleza? Obrigado. E alguém tem alguma pergunta para a gente fazer gravando ou vamos fazer pergunta só sem gravar? O que vocês acham? Sem gravar? Tá, beleza. Beijo para vocês. Desliguei. Agora vou ter as perguntas sem gravar.